No quebra-cabeça mundial, a América permanecia como peça desconhecida. No entanto, muito antes de Colombo, as sagas escandinavas, lendas irlandesas e galesas já narravam contatos com o outro lado do Atlântico. Por volta de 525, São Brandão e outros monges irlandeses teriam cruzado o oceano e avistado uma ilha misteriosa, provavelmente um iceberg, pois diz a lenda que era uma altíssima coluna no mar do mais puro cristal, que continuaria a ser procurada até o século XVIII. Sagas escandinavas contam que a Groenlândia foi colonizada a partir de 982 por islandeses liderado por Erik o Ruivo. A pequena idade glacial não atingiria a região e boa parte de seu litoral permaneceria livre de gelo durante todo o ano, justificando a denominação dada. Na segunda metade do século XIII, quando os estabelecimentos na Groenlândia começavam a decolar devido à queda da temperatura, aos choques com esquimós e os conflitos entre os países escandinavos, os europeus voltaram-se para o outro lado do mundo, para o Extremo Oriente, tornando-se possível graças à tolerância mongol. Neste processo, os percussores foram os religiosos. Em 1245, o franciscano Giovanni del Pian de Carpini, autor da História dos Mongóis, chegou até Karakorum, a cidade negra capital de Gengis Khan, nas estepes da Mongólia. Em 1250, Luís IX da França enviou aos mongóis 3 dominicanos franceses. Em 1253, foi a vez dos franciscanos Guilherme de Rubrock e Bartolomeu de Cremona. No ano seguinte, os irmãos Polos atingiriam as fronteiras da China e numa segunda viagem chegaram até Pequim. Em 1291, Pedro de Lucolongo partiu de Tauris, na Armênia, e atingiu a China através do Oceano Índico. Na mesma viagem, visitou também a Índia, em companhia do Francisco João de Montecorvino, arcebispo de Pequim, entre 1307 e 1328. Com a derrocada do Império Mongol da China, o Extremo Oriente voltava a fechar-se para os ocidentais, intensificando-se novamente os contatos já na época moderna, através do caminho marítimo para as Índias. O isolamento em que viviam as várias civilizações só seria rompido a partir dos descobrimentos, tendo sido insuficientes as viagens esporádicas da Europa à Ásia e mesmo às Américas, estas conhecidas por lendas e relatos literários. Entretanto, há muitos milhares de anos houve contato intenso entre esses dois continentes, quando o mundo mergulhou nas sucessivas idades glaciais. Separadas por milênios, as geleiras em formação absorveram tanta água do oceano, entre o Alasca e a Sibéria caiu muitos metros. Formou-se então uma ponte, um istmo de milhares de quilômetros de largura, ligando os dois continentes. Segundo a teoria mais aceita atualmente, foi por uma dessas pontes que o cavalo migrou para a Ásia. Numa glaciação posterior, o bisão atingiu o continente americano. Pela última ponte, levas de populações asiáticas começaram a penetrar na América. Quando a ponte desapareceu, milhares de anos depois, essas populações ficaram isoladas em seu novo ambiente. Assim, se sua origem fosse asiática, seu desenvolvimento foi totalmente americano. Um marco decisivo desse desenvolvimento foi a cultura do milho, introduzida por volta de 2500 a.C. no sul do Novo México. Novos cultivos surgiram como o do feijão e da pimenta, impulsionando o processo de diferenciação cultural entre as populações americanas. Na Guatemala e na Península do Yucatán, no México Central e na porção oeste da Cordilheira dos Andes, desenvolveram-se altas culturas, civilizações assentadas na urbanização e na agricultura de irrigação, apresentando formas complexas de organização política e uma sociedade profundamente estratificada. É o caso dos maias, toltecas, astecas e incas. Outros grupos continuaram nômades, mas elaboraram uma cultura complexa, em que a magia ocupava lugar estratégico. Foi o que fizeram os Sioux e outras tribos das planícies norte-americanas. Enfim, houve grupos que permaneceram basicamente caçadores, classificados como baixas culturas, incluindo os indígenas brasileiros. Como o nível cultural, a densidade demográfica também variava.
O México Central e os Andes eram as regiões mais povoadas, enquanto a América do Norte apresentava a população mais rarefeita. De qualquer modo, os espanhóis encontraram na América um contingente populacional avaliado entre 15 e 80 milhões de indivíduos. Um século e meio depois, esse número estava reduzido a menos de 4 milhões. O caráter destruidor do processo de colonização variou conforme a região, o colonizador e o povo submetido, sendo particularmente violento em relações às altas culturas, que ofereceram maior resistência. O estudo desses grupos praticamente só é empreendido por meio de escavações arqueológicas. Maias e astecas conheciam a escrita e possuíam registros históricos, que os conquistadores espanhóis destruíram quase completamente. Hoje, o idioma dos maias continua vivo, utilizado por seus descendentes na Guatemala, mas a escrita permanece indecifrada, pois os arquivos foram queimados pelo bispo Diego de Landa. Missionário e historiador dominiciano espanhol Frei Bartolomeu de Las Casas dedicou sua vida à causa dos nativos escravizados pelos conquistadores. Sua História Geral das Índias, publicada somente em 1875, denuncia algumas das mais atrocidades cometidas contra as populações americanas. No texto dele dizia: "Consideramos certo que em 40 anos, nas ditas terras, morreram em consequências desta tirania mais de 12 milhões de seres. Há duas maneiras principais pelas quais essa gente, que se chama cristões, extirpou e varreu da terra essas nações infelizes. A primeira foram as guerras cruéis, sangrentas, tirânicas. A segunda foi após a morte de todos os que podiam aspirar à liberdade e combater por eles, pois todos os chefes e homens indígenas são corajosos. Uma opressão, uma servidão tão dura, tão horrível que nem os animais se submeteriam a ela. A razão pela qual os cristãos destruíram uma tal quantidade de seres humanos foi unicamente o desejo insaciável de ouro e a vontade de acumular riquezas no tempo mais curto possível, a fim de ascender a níveis sociais que não eram dignos de suas pessoas. Todo o cuidado que os espanhóis tiveram com esses pobres habitantes foi o de o enviar às minas para tirar o ouro, custasse o que custasse. Não lhes davam para comer senão ervas e coisas sem substância. Assim morriam todas as crianças em pouco tempo. Os homens morriam de trabalho e fome, e as mulheres no trabalho das terras. Assim, em pouco tempo, perdia-se inteiramente a ilha. Era a verdadeira forma de extirpar o gênio humano de todo o universo. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Grande abraço a todos!